Shalom, meus amados, tudo bem com vocês? Que o nosso Pai abençoe a todos grandemente. Hoje eu vou fazer um breve vídeo aqui explicativo para que os irmãos compreendam o que o sistema fez, né, para enganar o povo do nosso Pai, tá? A minha intenção aqui é apenas alertar os irmãos para que saiam do engano, né, que há tantas gerações aí o sistema religioso e o político sempre aprisionou, né, o povo do Pai com dogmas, manipulações, doutrinas de engano que levam apenas à escravidão, tá? Então, o meu objetivo aqui é alertar os irmãos. Então, vamos lá. Hoje o tema é sobre duas igrejas, né? A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, tá, meus amados? O que essas duas igrejas representam para os nossos dias? A igreja Filadélfia é um povo que está sendo purificado. Qual a característica da igreja Filadélfia? Ela é uma igreja que está sendo lavada, purificada de toda doutrina religiosa. É um povo que não quer mais saber de religião, nem de politicagem, né? É um povo que está se purificando. Esse é o povo, né, que está se preparando para receber o Machia, o Messias, que muitos o conhecem como Cristo, né? Alguns aí já identificaram, né, os nomes puros em hebraico, né, do nosso Pai, do Messias, né, e chamam de Yahusha. E os irmãos aí que estão um pouco mais avançados no conhecimento já identificaram que o Messias, ele voltou com um novo nome, Aleph, tá? Aí os irmãos me perguntam, ué, ele voltou? Como assim ele voltou? Sim, o Messias, ele encarnou novamente, meus irmãos, tá? Ao decorrer desse vídeo, eu vou explicar passo a passo, tá? E vocês, por si só, discernam, vão buscar, né? Peçam ao nosso Pai para que vocês possam compreender e discernir tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, busquem, tá? Porque o nosso Pai, ele já diz, né? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, tá? Então, por que eu levantei esse tema aqui sobre as duas igrejas, Filadélfia e a Laodiceia? Vamos avançar aqui. Bom, a igreja Filadélfia, ela é caracterizada pela igreja que está se purificando, correto? E quais são as características desse povo? É um povo puro, né? E eles sabem que rituais religiosos são apenas distrações. É um povo que não se deixa mais contaminar por nenhum tipo de ritual religioso, tá? Por que esse povo ele está se purificando? Porque é um povo que começou a compreender e despertar a consciência crística e entender que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Ou seja, se o nosso Pai é energia, frequência e vibração, então nós também somos. Tá bem, meus amados? Esse povo, né, da Igreja Filadélfia, eles sempre estão em busca da verdade. Está sempre buscando evoluir o seu conhecimento, a sua gnose, o seu espiritual, dentro do discernimento que o nosso Pai nos dá.
E outra característica da Igreja Filadélfia é que a igreja ela se atenta às coisas do nosso Pai e não o que o mundo oferece. Tudo que o mundo oferece, esses irmãos não têm mais interesse. Por quê? Porque eles já conhecem a verdade e estão em busca sempre da verdade. É um povo puro que não se deixa contaminar, nem pelo sistema religioso e nem o político. Vamos avançar. Agora nós iremos falar da igreja Laodiceia, né? A igreja que ainda está contaminada pelas doutrinas do sistema religioso, né? É uma igreja que ainda se permite ser manipulada, que pratica rituais, né, religiosos. É uma igreja completamente contaminada pela manipulação do sistema, tá, meus irmãos? Esta é a igreja de Laodiceia, tá? São irmãos que ainda frequentam esses templos religiosos, né? De templos que foram feitos por mãos de homens, né? E o que Cristo, o Machia, o Messias, disse aos irmãos que frequentam esses tipos de sinagogas, né? Ele disse o quê? Sai dela, povo meu, né? Para que não sejam contaminados. Então, infelizmente, a gente sabe aí que tem alguns irmãos que ainda estão na idolatria, né? Desse paganismo, dessa religiosidade que o sistema implantou nas mentes aí de alguns irmãos, tá, meus amados? Eu espero muito que com esse vídeo eu possa estar despertando os irmãos cada vez mais e que vocês também possam buscar a verdade, assim como eu também busquei e encontrei, e eu continuo a evoluir, né? Porque o nosso Pai, ele não para, o universo, né? Ele não para, ele está em movimento, né? Nós temos um relógio gigantesco aqui em cima das nossas cabeças, né? As constelações, o Sol, a Lua, os planetas, né? Estão tudo girando. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um tempo. Por que que isso ocorre? Porque estamos aqui encarnados nessa matéria densa, né? A consciência crística, a consciência do nosso Pai, do grande eu sou, ele se materializa em cada um de nós. Tá bem, meus irmãos? Então vamos seguir adiante. Então nós já sabemos aí que a igreja de Laodiceia ainda está contaminada, né? Eu espero que ela possa se transformar na igreja de Filadélfia, tá? Que é um povo puro, purificado, que não se permite mais ser enganado por nenhuma doutrina de homens, de religiosos, tá bem? Quem é o povo fiel e puro? Vamos lá. O povo puro guarda a palavra do nosso Pai e não nega o seu nome, que está no Messias. É representado pela letra Aleph no aramaico, né? Por quê? Que a letra Aleph é o nosso Pai e representa o Messias, o Aluf, né? O general, o irmão Aleph. Por quê? Porque Cristo, quando ele veio ao mundo no país de Israel, localizado atualmente na Palestina, né? Que inclusive volta e meia tem guerras lá com o Hamas, o povo, o sistema da Palestina, com o sistema de Israel, né? E o povo, infelizmente, fica naquele fogo cruzado. Então, o Messias, Cristo, ele nasceu na região da Palestina, a atual Palestina, que hoje nós conhecemos. Tá bom, meus queridos?
E lá, a língua que predominava lá e predomina é o hebraico, né? E o alfabeto puro, sem os sinais massoréticos, é o aramaico. Então, vamos lá. Como é que eu consigo comprovar que o Messias veio com um novo nome? É bem simples. Em Zacarias 14:9 está escrito: E o Messias, aqui está o tetagrama, né, em hebraico dele, em aramaico, Yud, He, Vav, Shin, Ai, tá? Olha, esse pinguinho aqui é o Yud, esse aqui é o Re, esse outro Vav, esse aqui Shin e esse Ai, tá? É o Messias, é o tetagrama em aramaico. E o Messias será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Aleph, e será o seu nome. Por que que a letra Aleph é representa o número 1? É bem simples, meus amados. A letra Aleph, ele representa o número 1 porque é a primeira letra do alfabeto hebraico. 1. Então, o que que o nosso Pai nos ensina com isso? Que todos nós somos porque viemos de uma única fonte criadora, que é o nosso Pai, tá? Então, por isso que o Messias, né, Cristo, Yahshua, ele veio com um novo nome, Aleph, tá bom, meus queridos? Por conta disso, tá? Então, tá aí provado em Zacarias 14:9, tá? Então, por que que o irmão Machia, o irmão Aleph, quer que o povo do Pai desperte e saia desse engano, né? Que o sistema religioso propôs, né? O irmão Aleph, ele não quer que os irmãos pertençam a essa igreja aqui, não, meus amados. A igreja de Laodiceia, não, tá? Esses rituais religiosos, essas doutrinas feitas por homens, manipulados pelo sistema religioso e o político, o irmão Machia, ele nos alerta para que a gente saia dessa igreja de Laodiceia e venha para a Filadélfia, que é um povo puro, tá? Puro como uma criança, como um bebê que vem ao mundo. Tá bem, meus queridos? Porque se esta Bíblia fosse tão importante assim, né? Uma criança nasceria com uma Bíblia no ventre de sua mãe, não é verdade? O que que isso significa? Que, pelo jeito, essa Bíblia não é tão importante assim, né? Por quê? Porque nós somos a luz, tá? Uma criança, quando ela é gerada no ventre de uma mãe, ela é gerada na escuridão. Não tem nenhuma lâmpada de 200 watts no ventre de uma mãe. Por que que nós somos gerados na escuridão? Porque nós somos a própria luz. Tá, meus amados? Nós somos a própria luz. Tá? Então, quando uma criança vem ao mundo, ela vem pura, sem nenhuma mancha, sem nenhuma idolatria, sem nenhum ensino criado por homens. Por quê? Ela vem para quê? Para poder aprender a ser melhor e a evoluir espiritualmente. A única coisa que o nosso Pai nos pede é o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. É simples. As coisas do nosso Pai, meus irmãos, é muito simples, tá? Então vamos aí adiante. Esta parte aqui, então, eu já expliquei, né? Sobre a letra Aleph, que o Messias, Yahshua, o irmão Aleph, né? Cristo, ele voltou novamente com um novo nome, Aleph, porque ele é e todos nós somos né? Aleph. Ele é o general dos exércitos e todo o exército precisa ter um general. E quem é que está à frente? O próprio Messias, o irmão Machia, o irmão Aleph.
tá, meus queridos? Então, vamos aqui adiante. Por que a igreja de Laodiceia é chamada de legião para os nossos dias? É bem forte, né? Lá em Marcos 5:9, está dizendo que quando Cristo, né, perguntou aos espíritos imundos, né, que estavam com energias densas, ele fez uma analogia na sua época e ele perguntou o seguinte: qual é o seu nome? E vocês sabem o que eles disseram? O meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, meus queridos, por que a igreja Laodiceia, ela, para os nossos dias, é chamada de legião, né? Que foi lançada aos porcos, e os porcos foram atirados ao precipício, né? Por quê? Porque essa igreja, tá? Ela está sendo lançada aos porcos e sendo atirada no precipício. Essa igreja, ela pratica rituais religiosos, idolatria, falsos líderes, né, que manipulam o povo do Pai, né, e levam dezenas, centenas de milhares de irmãos à ruína, com a idolatria de dízimos e ofertas, né, com o único objetivo de alimentar o próprio ego, tá? Então, essa igreja da Laodiceia, meus amados, ela é chamada de legião. Por quê? Porque muitos ainda estão embriagados, tá? Com esse vinho da Babilônia, praticando imersão, batismo, partir do pão, santa ceia, rituais pagãos do deus Mitra, tá? Isso aqui vem lá do mitraísmo, tá? Então, é por isso que eu falo para os irmãos, pesquisem, busquem, vão atrás da verdade, tá? Olha aí, ó, tá? Então, essa igreja de Laodiceia, ela está completamente contaminada pela doutrina da religiosidade, né? É isso que eles gostam, infelizmente, de comemorar, né? A Santa Ceia é o quê? É um porco, né? Por que será? Vamos ver mais adiante? Então vamos lá. Esse porco, né, que é comemorado no Natal, tá? Que o sistema religioso implantou no dia 25 de dezembro, eles fazem a analogia, na verdade, com Cristo, com o Messias, tá? E aí, o que acontece? Esses líderes religiosos chamam, né, essa Santa Ceia, né, aonde no Natal também se comemora com o prato principal, que é um porco, né? Eles defendem esse fermento que foi colocado aqui, ó, Lucas 22:15. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, tá? E aí, logo em seguida, vem Lucas 22:19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Por que a igreja de Laodiceia, essa noiva, né? Aqui o sistema até fez um desenho de uma noiva cadáver, né? Por que essa noiva, essa igreja, ela está contaminada por toda essa Babilônia aqui, por todo esse vinho aqui que embriaga, né, o povo do Pai, parte do povo do Pai. Por quê? Porque o sistema, ele escarnece do Messias, né? E eles fazem isso de forma sutil, né? Eles fazem com que os irmãos pratiquem a Santa Ceia, o partir do pão,
tá? Para poder, na verdade, estar comemorando a morte do Messias. Entendeu, meus irmãos? É duro de ouvir isso, né? Eu sei. Eu também, meus irmãos, eu já frequentei todas essas religiões que vocês possam imaginar. E eu era embriagada com esse vinho, né? Com esse vinho da Babilônia aqui, tá? Mas graças ao nosso Pai, né, pela compaixão dele, eu consegui me libertar disso aqui. Por quê? Porque o próprio Messias, o irmão Aleph, ele me conduziu para a verdade. E eu fui arrebatada desse engano. E eu vou explicar para vocês como que isso aconteceu. Vamos lá. Antes disso, por que o próprio Messias, ele fez uma analogia e ele disse o seguinte: uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Né? Por que o Messias disse isso? Porque o sistema, ele pegou o fermento, né, desse engano aqui, tá? E implantou na palavra do nosso Pai. Isso aqui é um fermento, tá? E o Messias, o irmão Aleph, ele avisou desse fermento que o sistema religioso iria implantar nas mentes das pessoas. Esse engano, né, de rituais religiosos. E outro engano, né, e outro engano que foi implantado também, os irmãos pesquisem, tá? Eu tô dando aqui o caminho das pedras, depois vocês pesquisem por si só. No Concílio de Constantinopla, tá? Durante este concílio foi emitido um edito que condenava a doutrina da reencarnação, considerando-a uma heresia. Esse edito foi parte de uma série de medidas tomadas pela Igreja para estabelecer uma doutrina ortodoxa e combater o que eles chamavam de heresias. Então, no Concílio de Constantinopla foi tirado a reencarnação, né? Então, por que tem alguns irmãos que condena os pergaminhos de João, o livro de João? Por quê? Tá? Porque para eles, o Messias, ele não volta mais em forma humana. Ele não pisa mais aqui, né? Então tem até alguns irmãos aí do nosso meio, né? Um líder religioso aí do nosso meio que condenou o livro de João. E o livro de João é aonde traz a maior verdade do nosso Pai. Percebe, meus irmãos? Então vamos à frente. Outro concílio também que condenou aí, que fez o fermento, né? Levedou toda a massa com relação à reencarnação. O concílio de Nicéia, embora não tenha condenado explicitamente a reencarnação, estabeleceu a doutrina da ressurreição dos mortos, o que pode ter influenciado a percepção da reencarnação. E o concílio de Calcedônia, que reafirmou a doutrina da ressurreição e pode ter contribuído para a marginalização da reencarnação. Então, esses irmãos, né, que preferem ficar no fermento do vinho da Babilônia, né, excluindo o livro de João, né, eles preferem o quê? Continuar aqui, ó, nesse engano, tá? Partindo o pão, praticando a Santa Ceia, né? Memorizando a morte do Messias, porque eles não buscam a vida, eles querem a morte, eles não são a favor da vida. Então, a igreja de Laodiceia, ela tem esse perfil, eles preferem viver assim, nesse Ouroboros, né, nessa morte espiritual aqui. É isso que agrada a eles. Então, meus irmãos, para aqueles que não querem mais, né,
ser enganado pelo sistema, arrebatem-se, saiam desse engano, tá? Eu vou mostrar para vocês por que vocês devem fazer isso. Vamos continuar. Bom, aqui é a representação da igreja pura, a igreja de Filadélfia, tá? A igreja pura, a igreja de Filadélfia, ela sabe já qual que é a comemoração da verdade, que não é no Natal, e sim na Páscoa, tá? No mês de Nissan, que aqui para nós equivale ao mês de março e abril, tá? Então vamos lá. Aqui, meus irmãos, nessa primeira imagem, ou alguns irmãos podem ficar assustados e falar: oh, nossa, é um bode. Não, aqui é um carneiro, tá? Um carneiro. Por que que é um carneiro? E pode ver que ele está ao lado da menorá, né? Por que que é um carneiro? Porque Cristo e Alcha, né? O irmão Aleph, ele representa a luz do mundo, assim como todo aquele que desperta, tá? Então, quem é o filhote do carneiro? É o cordeiro, né? E em Lucas 22:7 está lá escrito, né? Chegou o dia dos pães sem fermento. Não tem fermento aqui, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal, tá? Então, qual que é a verdade? Aqui já está sem o fermento. Em Lucas 22:18, está escrito o quê? Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de meu Pai. Enquanto, né, lá em Lucas 22:15 está escrito, 22:19 está escrito que é para fazer os rituais pagãos, né, do partir do pão, da Santa Ceia, né, em memória do Messias. Esse aqui é o fermento, né? Sem o fermento está escrito o quê? No mesmo versículo de Lucas 22, o próprio Messias disse o quê? Que não é para praticar nenhum rito, nenhum ritual religioso. Está muito bem claro. Percebe que aquele versículo lá, ele é um fermento que o sistema religioso colocou? E no próprio versículo, logo abaixo, já está escrito aqui a verdade. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino do meu Pai. Então, meus irmãos, nós não temos que estar praticando nenhum ritual religioso de partir do pão nem santa ceia, tá? Tá muito bem claro, Lucas 22:16, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino do meu Pai. Não é para beber, nem para comer. Não é para beber nem vinho, nem comer nenhum tipo de pão com fermento. Isso eu estou falando, meus irmãos, de uma forma espiritual, tá? Porque o que significa o pão? O pão é o conhecimento que o Messias nos dá, que o irmão Aleph, o Machia, nos oferece. É o pão da vida, o pão do conhecimento do nosso Pai. A fonte que jorra água. Tá bem, meus queridos? Então, esta aqui é a igreja Filadélfia. É a igreja que obedece, né, às orientações do nosso Pai. Esta igreja, ela não pratica nenhum ritual religioso paganizado pelo sistema, não. Ela é uma igreja pura, ela se mantém pura, casta, entendeu? Então vamos continuar. Ah, antes que eu me esqueça. Então, qual a simbologia
que o Messias, ele representa o quê? Na constelação de Áries, como ele nasceu no mês da Páscoa, né? Que em Israel é o mês de Nissan, mês de março, o que ele representa? Ele representa o quê? O fogo, é o elemento fogo, aquele que purifica, né? Então, vocês percebem que o quebra-cabeça vai se montando, né? Então, meus irmãos, é só vocês buscarem e pesquisarem. Tá tudo aí. Quem é que me ensinou isso? Foi o próprio Cristo, foi o próprio irmão Machia, o Messias, o irmão Aleph, né? Alguns irmãos aí chamam ele de Yahusha ainda, né? Só que ele veio com um novo nome, Aleph. E eu já expliquei para vocês, está comprovado aí em Zacarias, tá bem? Então, o que eu quero dizer aos irmãos aqui, tá? O meu objetivo aqui, meus irmãos, não é mudar a cabeça das pessoas, né, tá? Com as minhas ideias aqui, não. Aliás, essas ideias não são minhas. Elas são provenientes do nosso Pai. O próprio irmão Machia nos alerta. Eu estou aqui para mostrar aos irmãos que eles pensam como eu penso. Porque a igreja Filadélfia, a igreja pura, né, que não tem mancha, ela está se levantando sobre essa terra, meus irmãos. E vocês podem ter certeza que vocês não estão sozinhos. Cristo, o irmão Aleph, já caminha sobre essa terra. Por quê? Porque a verdade, ela sempre se conecta ao que é justo e correto, tá? Na palavra do Pai, em Isaías, está escrito, né? Despertei um homem e do norte ele vem. E esse norte é aonde? É Brasil, Brasil, o Brasil, meus amados, é a terra prometida. Aqui é a terra que emana leite e mel, que todas as nações estão de olho no nosso Brasil. Então, meus irmãos, chegará a hora de sermos um. Chegará a hora do povo do Pai, o povo puro do Pai, que está sendo moldado pelo oleiro, pelo irmão Aleph, Cristo. Esse povo vai se levantar sobre essa terra, meus irmãos, do Ocidente ao Oriente, porque seremos um. Nós somos chamados de exército, e todo o exército tem o seu general. Aleph Hamashia que ben David. Eis o Cordeiro do Pai, que já está nesse mundo, simbolizado pelo carneiro, né? Então, meus amados, é isso aí. Eu vou passar um vídeo aqui de um irmão, o canal dele chama-se Presto 30, tá? Esse irmão, ele tá com a consciência crística também ativada. Algumas coisas ainda ele fala que ainda ele patina um pouco, tá? Mas tem muitas coisas que ele diz que está alinhado com as coisas do nosso Pai. E eu vou passar um vídeo aqui desse irmão, tá? E vocês assistam. Né, em comentários, tudo hipócrita, porque eles destilam trechos de um texto, onde dentro desse mesmo livro tem lá dizendo que se a mulher for estuprada e não gritar pedindo socorro, ela tem que ser apedrejada até a morte. Dentro desse mesmo livro tem lá dizendo a pessoa, se tiver alguma deficiência física, é considerada com defeito, não pode acessar o templo. Isso também está no mesmo texto que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está entre a primeira e a última página do mesmo livro que você, hipócrita,
usa para julgar os outros. É engraçado as pessoas tentarem usar a Bíblia para justificar o moralismo, quando na mesma Bíblia, lá em Números, capítulo 31, você vê um episódio onde Moisés fica aborrecido com os soldados que retornaram da batalha contra os midianitas, e ele pergunta: ora, vocês deixaram as mulheres vivas e as crianças? Voltem lá, vocês vão matar toda criança, homem, e toda mulher, menina, que não conheceu o homem ainda, ou seja, virgem, deixe elas vivas para lhes servir para vocês. Isso quer dizer o quê? Esse absurdo. E a hipocrisia é tanta que é Moisés quem está dando essa recomendação. O mesmo que trouxe os mandamentos, onde um dos mandamentos é não matarás. Quanta contradição, né? Quanta hipocrisia. Mesma coisa sobre não cometer o pecado de idolatria. Se a idolatria é um erro, um pecado, então ela tem que ser banida. O Senhor que diz que a idolatria é um erro, um pecado, não pode aceitar a idolatria para si mesmo, porque se ele aceita para si mesmo, é o mesmo que dizer que roubar é pecado. Mas se for para roubar para mim, pode. Matar é pecado. Mas se for para matar em meu nome, pode. E isso, meu amigo, não tem outro nome a não ser hipocrisia. Então, para mim, um texto que tem isso, entre a primeira e a última página dele, não serve, não tem validação para servir como código moral para ninguém. Porque sob que ótica que esse livro está julgando o que é certo e o que é errado? A mesma ótica que ele recomenda o assassinato de crianças? Qual é a ótica que está sendo usada na moralidade bíblica? Então, meus irmãos, eu finalizo aqui esse vídeo. Eu espero que os irmãos possam buscar, tá? Por si só. Vocês não precisam acreditar em mim, tá? Eu dei aí todos os caminhos para que vocês mesmos busquem, tá? Vocês vão perceber que a justiça já caminha sobre essa terra. Shalom a todos, que o nosso Pai abençoe e gratidão.